Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e transbordante coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço apertado e restaurador de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho doce e aconchegante da nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Maria, e o vento impetuoso do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça luminosa e divina visite a sua sala de estar, abençoe a sua cozinha, ilumine o seu ambiente de trabalho e derrame um verdadeiro bálsamo de esperança sobre esse peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou tão sufocado. Talvez você esteja com o coração apertado, vivendo um quadro terrível de ansiedade, perdendo noites de sono com medo do dia de amanhã, sofrendo com dívidas, com a saúde fragilizada ou com julgamentos injustos das pessoas. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto das nossas aflições diárias, podermos frear essa correria maluca para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra arranque o medo da nossa alma e nos devolva a verdadeira paz. Meus irmãos amados, o Evangelho que a Igreja nos presenteia hoje é um remédio poderoso contra o maior mal do nosso século, o medo. Jesus olha bem fundo nos olhos dos seus discípulos e por 3 vezes repete a mesma ordem: não tenhais medo. Logo no início, o Mestre nos avisa que o discípulo não é maior que o Mestre. Ele diz: se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Minha gente, vamos trazer isso para a nossa vida de hoje. Quantas vezes você tenta fazer o bem, tenta ser honesto no seu trabalho, tenta cuidar da sua família com todo amor, e mesmo assim as pessoas te criticam, falam mal de você pelas costas, inventam fofocas e destroem a sua reputação? Quantas vezes dentro da própria casa a gente é mal compreendido? Jesus passou por isso. Chamaram o Filho de Deus de demônio. Se fizeram isso com ele, que era a perfeição, é claro que o mundo vai apontar o dedo para nós. Mas Jesus diz: não tenha medo do julgamento dos homens. A verdade sempre vem à tona. Não deixe que a maldade dos outros roube a sua paz interior ou mude o seu coração bom. Logo em seguida, Jesus fala algo que arrepia a nossa alma. Ele diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Hoje em dia, nós temos medo de tantas coisas materiais, medo de perder o emprego, medo de envelhecer, medo de adoecer, medo da violência. Tudo isso é natural do ser humano. Porém, Jesus nos alerta que o verdadeiro perigo não é perder as coisas desta terra, mas perder a nossa essência, a nossa comunhão com Deus, a nossa alma. O diabo tenta usar o medo e o desespero para te fazer pecar, para te fazer desistir de rezar, para te fazer achar que Deus te abandonou. Mas é justamente aí que o Senhor nos dá a imagem mais linda, simples e comovente de toda a Bíblia para mostrar o seu cuidado de Pai. Ele fala dos passarinhos. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Meus filhos, o pardal era o pássaro mais barato e comum daquela época, comida de gente muito pobre. Jesus está dizendo: se Deus cuida do passarinho mais simples, que quase não tem valor comercial, será que Ele não vai cuidar de você, que custou o sangue do Filho dele na cruz? E para não deixar nenhuma dúvida do seu amor, o Mestre conclui: quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Minha filha, meu filho,
preste muita atenção. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Isso significa que Ele conhece os detalhes mais íntimos da sua vida. Ele conhece aquela lágrima que você derramou no banho para ninguém ver. Ele conhece a dor crônica que você sente. Ele sabe o tamanho da sua dívida e a angústia pelo seu filho que está nas drogas. Você não é um número para Deus. Você é um filho amado, cuidado, protegido. Assuma sua fé, declare o nome de Jesus com coragem e deixe que o Pai Celestial assuma o controle de todas as suas preocupações. Jogue fora esse medo e descanse nos braços da providência divina. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, Mestre da nossa vida, nosso refúgio seguro e a nossa fortaleza inabalável nas horas de tempestade. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de intercessão e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente amorosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração exausto, desarmamos as nossas defesas, despimos o nosso orgulho e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos medos paralisantes, os nossos traumas e as nossas feridas abertas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos infinitas graças porque Tu és o Deus que nos conhece pelo nome, o Pai providente que conta cada fio dos nossos cabelos e que não deixa que nenhuma de nossas lágrimas passe despercebida aos Teus olhos de misericórdia. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós deixamos o medo falar mais alto que a fé. Perdoa-nos por duvidarmos da Tua providência nos momentos de aperto financeiro, quando olhamos para a conta bancária e esquecemos de olhar para o céu. Perdoa-nos por termos tanto medo do que os outros vão pensar de nós, recuando na nossa fé, tendo vergonha de testemunhar o Teu nome diante dos homens. Perdoa a nossa ansiedade desenfreada, o nosso desespero e a nossa mania de querer controlar o dia de amanhã, esquecendo que Tu cuidas até dos passarinhos do céu. Lava-nos, Jesus. Purifica a nossa mente doentia e o nosso coração angustiado com a torrente viva, quente e libertadora do Teu sangue precioso. Arranca toda a raiz de pavor, de covardia e de desconfiança do nosso peito. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão rasgada, porque a Tua multidão de filhos amados está doente, esmagada por fardos pesadíssimos, e nós precisamos urgentemente que a Tua paz expulse todo o mal das nossas casas. Nós Te apresentamos, Senhor, as vítimas da ansiedade, do pânico e da depressão. Olha para os Teus filhos que estão assistindo a este vídeo e que vivem reféns do medo. Há irmãos nossos que não conseguem dormir, que sentem o peito sufocar de madrugada, que têm pavor de sair de casa, que sofrem por antecipação imaginando tragédias. Em Teu santo nome, Jesus, nós ordenamos que todo espírito de medo e de pânico saia agora dessas vidas. Toca no sistema nervoso, Senhor, equilibra as emoções, acalma os pensamentos acelerados, cura os traumas de infância, as perdas e os lutos mal resolvidos. Substitui essa angústia por uma confiança cega na Tua divina proteção. Se Tu contas os nossos cabelos, toma conta também da nossa mente adoecida e dá-nos repouso verdadeiro. Nós clamamos por cura física, Senhor da vida, Tu que conheces a nossa estrutura, olha para os doentes que nos acompanham agora. Passa com a orla do Teu manto curador pelos hospitais, pelas macas do SUS, pelas UTIs de todas as cidades e pelos quartos das nossas casas. Nós apresentamos a Ti os laudos desenganados, os cânceres malignos, os tumores, as doenças degenerativas, autoimunes, os problemas renais e cardíacos. Toca naqueles que estão definhando de dor crônica na coluna, nas articulações, sofrendo de fibromialgia. Dize uma só palavra de autoridade, Mestre. Reconstrói as células, purifica a corrente sanguínea, desfaz o nódulo e levanta os Teus filhos da cama para que testemunhem o Teu milagre vivo. Nós Te suplicamos pelas famílias vítimas de injustiças, calúnias e divisões. Mestre, Tu foste chamado de Beelzebu, caluniado injustamente.
Defende os teus filhos das fofocas, da inveja, da língua maldosa no ambiente de trabalho e nas falsas amizades. Liberta as nossas famílias do ódio. Toca nos casamentos que estão destruídos pela frieza. Resgata os filhos que se perderam no mundo obscuro das drogas, da prostituição e do álcool. Quebra as correntes do vício. E, Senhor, socorre o pai e a mãe de família que choram pelo desemprego. Multiplica o pão na mesa do pobre. Abre as portas financeiras que estão trancadas. Paga as nossas dívidas e liberta-nos da miséria. Nós nos declaramos a teu favor hoje diante dos homens. Senhor, nós confessamos que tu és o nosso único Rei, Senhor e Salvador. Toma a direção da nossa vida, assume o leme do nosso barco e não permitas que a tempestade nos afunde. Nós consagramos o nosso presente e o nosso futuro a ti. Fica conosco hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento maravilhoso, que poder grandioso de libertação e de paz nós acabamos de experimentar aqui juntos. Vocês conseguem perceber como a respiração ficou mais leve, como o ombro distensionou e a sua casa se encheu de uma luz diferente. É Jesus cumprindo a sua promessa e arrancando pela raiz todo o medo que estava te paralisando. A grande lição que o Mestre nos deixa hoje é: não perca sua paz por causa dos julgamentos e fofocas deste mundo, e jamais duvide do valor que você tem. Você vale mais do que muitos passarinhos. O Deus que sabe até a quantidade de fios de cabelo da sua cabeça jamais vai te abandonar no meio dessa batalha. Minha gente querida do meu coração, quantas pessoas lá fora estão à beira do abismo, tomando remédios fortes, querendo desistir da vida porque estão dominadas pelo medo e pela ansiedade. Elas precisam ouvir desesperadamente essa palavra de esperança. Por favor, seja um anjo, seja um missionário valente neste exato momento. Clique com muita força no botão de inscrever-se aqui no canal. É de graça, não custa um centavo sequer, mas ajuda demais essa oração a chegar aos corações aflitos. Ative o sininho das notificações para estarmos de mãos dadas em oração todos os santos dias. E o seu maior ato de amor hoje: compartilhe muito este vídeo. Mande agora nos seus grupos de WhatsApp, envie para sua família, para os colegas de trabalho, espalhe essa mensagem de encorajamento para quem precisa. E para eu ter a imensa, a profunda alegria de saber que você rezou comigo com o coração rasgado e que a fé venceu o medo na sua vida, vá agora mesmo na área dos comentários e escreva bem forte, declarando a sua vitória. Senhor, eu confio na tua providência. Afasta todo o medo da minha casa. Deixe esse clamor abençoado registrado ali embaixo. Um conselho prático, simples e de muito carinho para a sua semana, nestes próximos dias, quando o pânico bater, quando a ansiedade tentar apertar o seu peito ou quando o dinheiro faltar, pare tudo o que estiver fazendo. Vá até a janela, olhe para o céu ou para uma árvore, procure um passarinho e diga a si mesmo: se o meu pai alimenta aquele passarinho, ele não vai me deixar faltar nada. Confie, a paz voltará na mesma hora. Vão na paz gloriosa do Cristo ressuscitado, meus filhos, sem medo de serem felizes e de testemunharem a fé. Um abraço bem apertado, quente e transbordante de bênçãos no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.